Boa noite a vocês, alunos do primeiro período de enfermagem da EMS. Como ainda estamos em substituição das aulas presenciais pelas aulas à distância, agora a gente vai ter algumas aulas aqui pelo YouTube também, ok? Lembro vocês que nos horários de aula eu sempre estou online, sempre estou disponível para retirar dúvidas pelo Hangouts, Gmail, área do aluno. Certo? E hoje nós vamos fazer aquelas perguntas da aula passada, tá? Que é a revisão do primeiro bimestre. A primeira pergunta é: como a assistência à saúde era realizada durante o período pré-cristão nos diferentes lugares do mundo? Então isso daí a gente discutiu lá no comecinho, nas primeiras aulas, né? Lembra que eu passei na lousa para vocês alguns lugares do mundo, como que era feito, a gente discutiu a assistência à saúde no período pré-cristão, ou seja, antes de Cristo, tá? Então é isso daí que vai caber nessa resposta. Podem falar com as palavras de vocês, é melhor do que mandar escrito igualzinho o conteúdo que foi passado, certo? Nesse período pré-cristão, as doenças elas eram tidas como um castigo de Deus e elas eram resultados do poder do demônio sobre as pessoas. Então acabava sendo muitas vezes o cuidado feito por sacerdotes na época, né? Eles exerciam funções de médicos e enfermeiros. Em alguns lugares haviam as feiticeiras. Os tratamentos eles eram feitos com banhos, massagens, óleos, ervas medicinais, tá? Ao longo do mundo, a questão pergunta em diversos lugares como que eram os registros, né? Então, o primeiro registro que a gente tem na época pré-cristã é do Egito, que eles utilizavam hipnose, interpretação dos sonhos, fórmulas. Na Índia, isso daí tudo ao mesmo tempo, mais ou menos, tá? O pessoal hindu, o povo hindu, eles tinham conhecimento um pouco mais de anatomia, conheciam nervos, ligamentos, músculos. E eles faziam alguns procedimentos como correção de fraturas, amputações e suturas. Na Palestina, eles tinham um conceito de higiene muito bem formado na cabeça deles, né, para aquela época. Eles faziam a desinfecção, a limpeza e examinavam o doente. Na China, as doenças eram classificadas de três formas: benignas, médias e graves. E os tratamentos eles indicavam para anemia de acordo com os sintomas que as pessoas apresentavam. Para anemia, eles sabiam que era importante comer fígado, vegetais. Eles indicavam tratamento para verminose e também para algumas doenças de pele, tá? E pelos escritos que foram encontrados daquela época. Na Grécia havia a mitologia grega, Apolo era o deus do sol, era tido também como deus da saúde e da medicina. Eram utilizados fortificantes, a interpretação do sonho, massagens, sangrias e dietas. Havia um valor muito forte dado para o físico, para a beleza exterior. Então, isso daí acabou às vezes atrapalhando naquela época um pouco a evolução de busca de causa e efeito, porque não podia tocar na beleza, no corpo, ok? Mas com o passar do tempo e com o surgimento de Hipócrates, ele, que é o considerado o pai da medicina, ele começou a buscar a relação de causa e efeito, o que causavam as doenças, como que poderiam ser tratadas e curadas. E isso foi modificando principalmente para a área da medicina naquela época, no período pré-cristão. E na Itália havia uma preocupação muito grande com a higiene, com a limpeza das ruas, com a ventilação de ambientes, e isso daí contribuiu para que as pessoas na Itália tivessem um pouco melhor de condições de vida comparado a outros povos. Então, essa é a resposta da questão número 1. Essas questões, elas estão
todas para vocês na área do aluno, e o texto utilizado para preparar as aulas, lembrando que é do site da Associação Brasileira de Enfermagem e também dos livros que a gente tem no acervo como bibliografia básica e complementar. Segunda questão, o que são as práticas de saúde instintivas? Então, nesse período, ele antecede, na verdade, o período pré-cristão. Ele era praticado pelos primeiros povos, pelos povos nômades primitivos. Tá lá no texto para vocês. Nesse estágio, eles faziam ações que garantiam a sobrevivência, tá? E o cuidado ele era mais associado ao trabalho feminino. Com o passar do tempo, foram constatados os conhecimentos por meio de cura. Eles percebiam que quando a pessoa tinha o conhecimento para realizar a cura, ela passava a ter um certo poder naquela sociedade que eles viviam. Na questão 3, descreva as práticas de saúde mágicos sacerdotais. Então, isso aqui também foi realizado já no período pré-cristão, né? Essas práticas de saúde mágicos sacerdotais, elas abordavam a relação mística entre as práticas religiosas e as práticas de saúde primitivas desenvolvidas por sacerdotes nos templos. Esse período ocorreu mais ou menos por volta do século V a.C., período pré-cristão que a gente acabou de falar. E ele ocorria também em santuários e escolas, eram os lugares onde os doentes eram cuidados. Questão 4. Cite as principais características da assistência à saúde no período do alvorecer da ciência. Então, nesse período, havia uma relação entre a evolução das práticas de saúde com o surgimento da filosofia e o progresso da ciência ao mesmo tempo. Antes era só baseada na relação de causa e efeito, mas agora começa a ter mais conhecimento científico. Tá? Ele tem o início a partir do século V a.C., e foi se estendendo até os primeiros séculos da era cristã. Questão número 5. Como era a assistência à saúde no período monástico medieval? Nesse período havia influência dos fatores socioeconômicos e também políticos da parte medieval. E também havia influência da sociedade feudal nas práticas de saúde. Tudo também acabava sendo relacionado já com o cristianismo naquela época. De modo que nesse período também começa a surgir os cuidados de enfermagem, o surgimento da enfermagem como prática leiga. Sabia-se que era necessário realizar cuidados específicos com os doentes, mas era de uma forma leiga, sem conhecimento científico na parte da enfermagem. Tá? E isso daí era realizado principalmente por religiosos. Esse período durou mais ou menos do século V ao século XIII. Questão número 6. Cite as características principais da assistência à saúde no tempo pós-monástico, após a época que havia, então, o rei, a rainha, após essa época. As práticas de saúde foram evoluindo, então, é um período que corresponde a partir do século XIII até o começo do século XVI, mais ou menos, e é um período que é marcado muito forte pela ciência, um progresso social e intelectual. E aqui começam a surgir e evoluírem as universidades, ou seja, o ensino de práticas realmente voltadas para a ciência, não só no conhecimento leigo.